Por que é importante pensar no que você fala? Porque é importante refletir no que você diz? A palavra de Deus nos alerta a respeito disso. Vamos iniciar então nosso estudo de hoje, em Tiago 3, de 1 a 12. Só para a gente recordar a linha de ideia que nós estamos seguindo aqui, da carta de Tiago, uma das grandes ênfases que ele coloca é de, se nós somos cristãos, nós temos que viver isso na prática. Nós temos que mostrar em quem nós cremos. E aí ele vai colocar uma série de situações, por exemplo, em meio às provações, em meio às dificuldades, nós temos que mostrar que nós somos crentes. Como? Tendo alegria em passar por essas provações, sabendo que a nossa fé é provada, nossa fé é fortalecida no Senhor. E quando passamos por esses momentos, precisamos de sabedoria de Deus. É o primeiro momento que Tiago fala sobre sabedoria, capítulo 3, novamente vai falar sobre isso, porque é algo necessário para o cristão viver o Evangelho na prática. Ele vai precisar de sabedoria. Tiago também coloca algumas questões, cuidados que nós devemos ter, que é a questão da riqueza e da pobreza. Porque muitas vezes nós tentamos usar a pobreza para lamentar, para reclamar, ou usar a riqueza para nos sentirmos autossuficientes e confortáveis. E o Tiago fala que nenhum nem outro. A pobreza, nós devemos nos orgulhar na pobreza, porque Cristo se fez pobre, está em glória agora. Então a pobreza que nós podemos passar nessa terra é temporária. E o rico também não pode se fundamentar na sua riqueza, porque essa riqueza também passa. A sua alegria não pode estar nisso. Também ele vai falar que durante as provações nós somos conduzidos a sermos tentados pelo nosso próprio coração. Então o alerta que ele faz é que não coloque a culpa em Deus porque você peca. Você peca porque você é sem vergonha mesmo, porque nós somos sem vergonhas mesmo. Então, é essa ideia de que o verdadeiro cristão tem que ter esse entendimento, de que ele peca por causa da cobiça do seu coração. E mais uma vez, Tiago vai te falar que nós precisamos da orientação de Deus. Precisamos do Pai das luzes, quem não existe variação, aquele que é imutável. Nele nós devemos nos guardar, nele devemos nos refugiar, nele devemos ser conduzidos. E aí ele vai falar também, para que tudo isso seja uma verdade, nós devemos ouvir a palavra, e não somente ouvir, mas praticar a palavra. Nesse aspecto, para você ouvir, você tem que falar menos. Ser tardio para falar. Ele vai retomar esse assunto agora no capítulo 3. Mas ao ouvirmos a palavra de Deus, naturalmente a nossa tendência é falar menos, porque a palavra de Deus vai nos mostrar que devemos falar menos, como veremos hoje. Mas ele vai falar que você tem que ouvir a palavra e praticar. Se você só ouve e não pratica, na hora que vier a adversidade, você não vai conseguir mostrar que você é cristão. Quando você estiver pobre ou rico, você não vai conseguir mostrar que você é cristão. Quando você for tentado, você também não vai conseguir mostrar que você é cristão. E aí, então, ele vai falar sobre a religião. Se você se denomina religioso, você tem que controlar a sua língua. Mas se você não controla a sua língua, como ele vai falar aqui agora novamente, você tem uma religião vã. E aí eu falo que a religião verdadeira é aquele que cuida do próximo, não se importa só consigo mesmo e também se mantém contaminado do mundo. No capítulo 2, Tiago vai colocar uma questão prática como exemplo, que é a situação da igreja que ele estava, ou ele viu, ou alguém relatou a ele, que acontece até os dias de hoje, que é a questão da parcialidade. Ser parcial com as pessoas, tanto para um lado quanto para o outro. Aqui eu vou colocar o exemplo de bajulação e desprezo. Por exemplo, bajular os ricos e desprezar os pobres. O tratamento com os irmãos não deve ser dessa maneira, deve ser igualitário. Claro, a gente tem sempre relacionamentos mais próximos com alguns, nós temos mais intimidade com alguns, mas não pode haver o critério financeiro, por exemplo, social, raça, escolaridade. Isso não pode ser critério
para me aproximar de um irmão. Porque se eu faço isso, eu estou usando critérios, eu estou selecionando os irmãos, eu estou dando apoio para alguns em detrimento de outros, ou eu estou levando alguns em consideração e outros eu não estou nem me importando. Ele fala que você está agindo sem misericórdia. Se você age sem misericórdia, você não entendeu que Deus age sobre a sua vida com misericórdia. E aí, para quem não age com misericórdia, Deus traz o juízo. Mas para aquele que tem misericórdia, entende a misericórdia de Deus, vai continuar a desfrutar sempre da misericórdia do Senhor. E chegamos num trecho mais polêmico de Tiago, que ele fala da relação entre fé e obras. Que ele coloca a situação de que você tem que mostrar suas obras para mostrar a sua justiça, a sua justificação. Não é que as obras vão me justificar, mas as obras mostram que eu sou justificado. Pela fé em Cristo Jesus, uma fé que eu recebi pela graça, eu creio na obra dele e eu vou viver agora conforme Cristo Jesus, como um cristão. E isso eu tenho que demonstrar na prática. Então, o que Tiago está mostrando é que não tem como ser um cristão nominal. O nosso testemunho deve ser real. Se nós nos denominamos cristãos, devemos viver dessa maneira. E aí a gente vai olhar para a nossa sociedade hoje, a maioria se denomina cristã. E aí? Que diferença essas pessoas fazem na sociedade? Nenhuma. Então, de fato, na prática elas não são cristãs. Elas só se denominam cristãs. O cristão, ele vai viver de modo diferente. E um dos exemplos que o Tiago vai nos dar hoje aqui é justamente sobre o domínio da língua. De controlar aquilo que você fala. Por quê? Porque a língua descontrolada é um perigo. O Tiago vai mostrar aqui que você não domina a sua língua, ou pelo menos você está se esforçando nisso, você não tem uma transformação de vida. Você não está entendendo de fato a palavra do Evangelho, a palavra transformadora. E isso não acontecia só com membros, vamos dizer assim, comuns, mas estava acontecendo com mestres. Aqueles que deveriam ensinar a igreja estavam sendo aqueles que usavam a língua de modo errado, a palavra de modo errado. E vai dizer assim no capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. O que ele está falando? Olha, não queira ser mestre. Porque na teoria mestre é aquele que vai falar mais, né? Como por exemplo que agora, eu no ofício de mestre, que Deus me deu pelo Espírito, eu estou falando e os irmãos estão ouvindo. Então eu falo muito mais agora do que vocês, por exemplo. E aí, Tiago, não quero todo mundo receber essa função, ter esta responsabilidade, porque é séria. Porque se você usar a palavra do modo errado, falar coisas erradas, você vai ser julgado por isso. E a gente sabe muito bem que os mestres são os maiores causadores de divisões. Quando expõem suas ideias, são ideias errôneas, causam confusão no meio da igreja e muitas vezes dividem a igreja, porque as pessoas seguem aquele mestre, gostam daquela pessoa, então tudo que ele falar, elas vão crer e vão seguir. Por isso que Tiago fala que tome cuidado com isso. Não queira todo mundo ser mestre, porque é algo que você pode cometer um grande erro se você não usar a palavra do modo correto. Porque a tendência de alguns mestres é serem arrogantes, egoístas, egocêntricos, né? E dominadores do rebanho de Deus. Então Tiago faz esse alerta, olha, não queira ser aquele que fala muito. Porque mestre, ele tem que ser canal de bênção, alimentar o povo de Deus, conduzindo a maturidade, que o Tiago falou lá no capítulo 1. O que nos conduz à maturidade espiritual são as provações, mas quando estamos firmados na palavra e na palavra verdadeira, na sã doutrina. E os mestres, eles têm a responsabilidade de falar, de mostrar o que é certo e o que é errado por meio da palavra de Deus. Esses mestres estão
estão vinculados ao ensino das Escrituras. E que o Senhor espera de um verdadeiro mestre que ensine a sua palavra, não meramente por um conhecimento intelectual, ainda que ele seja importante. O mestre tem que estudar, ele tem que pensar, ele tem que se preparar para o ensino. Ele não pode simplesmente falar o que vem à telha, porque na verdade quando ele faz isso, ele não está dominando a sua língua. Mas quando alguém se prepara, alguém estuda, alguém busca a orientação de Deus, ele está dominando o que fala. Daí então que essa ideia de que é menos espiritual aquele pregador que leva o esboço, né, do sermão, ou tem um esboço do estudo bíblico, ele é menos espiritual do que aquele que chega e abre a Bíblia e começa a falar. Na verdade, esse que chega, abre a Bíblia e começa a falar, ele está correndo um grande risco de não dominar o que fala. Mas aquele que antes refletiu, meditou, pensou, ele está mais apto a controlar aquilo que ele vai dizer diante da igreja. E pode ser que Tiago tenha encontrado esse tipo de mestre que estava agindo por motivação errada. Mas a questão é que ele nem está pegando tanto na questão do ensino, de heresias ou falsos ensinos. O que ele vai pegar mais aqui é a questão da prática. É de falar uma coisa e viver outra. Então por isso tem que controlar a língua. Porque o que você falar, você tem que viver, ou no mínimo se esforçar para viver. Porque Deus vai pedir conta de tudo aquilo que nós aprendemos e passamos adiante. Por exemplo, ele vai falar: sabemos que seremos julgados com mais rigor. Jesus também fala sobre isso lá em Lucas, capítulo 12, versículo 48. Ele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a que muito foi dado, muito lhe será exigido. Então, há exigência para quem é mestre. Por isso Tiago fala: não queira, porque a responsabilidade é maior. Porque vai ter o perigo do juízo dos irmãos, não reconhecer a falta de verdade no mestre, e também o juízo de ensinar as escrituras de modo distorcido, enganando os ouvintes. Então, o primeiro alerta aqui, quem deve controlar a língua que vai falar adiante, são os mestres, aqueles que estão à frente da igreja. Aí ele vai falar que o problema não é só dos mestres. Então, não acho que essa palavra aqui é só para pastores, presbíteros, professores. Não. Ele vai dizer o seguinte, versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos nós erramos, todos nós nos desviamos. E aqui ele vai falar sobre a língua. É algo que todo mundo tropeça. Todo mundo, uma hora ou outra, cai. Uma hora ou outra nós falamos coisas que não deveríamos falar. Uma hora ou outra nós falamos demais, ou falamos de menos. A palavra vai deixar isso muito claro. E continua: se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. O perfeito que ele coloca aqui não é a ideia de que é uma pessoa sem pecado. Opa, então se eu conseguir controlar a minha língua, eu nunca mais vou pecar. Não é isso. O que ele está falando aqui é do sentido de maturidade. Como eu falei anteriormente, lá no capítulo 1 ele fala sobre isso. O cristão deve ser conduzido à maturidade. E maturidade é ter cada vez mais discernimento das coisas e praticar o que é correto. Mas ainda não é modo perfeito, mas caminha como se fosse possível viver dessa maneira. Então, aquele que perfeitamente controla a língua é uma pessoa disciplinada e consegue controlar todas as áreas da vida, todo o corpo, né? Essa ideia aqui. Então, se você consegue evitar o pecado do falar, dificilmente você vai cometer outro tipo de pecado. Geralmente o pecado do falar é o que está mais propício a nós, mais fácil de fazer. E se a gente consegue parar para pensar no que nós falamos, a gente consegue controlar muitos outros pecados em nossa vida.
Tiago deixa tão muito claro que não há um cristão que não vai tropeçar nessa área. Por isso ele reforça novamente essa preocupação dele, de que nós tropeçamos, principalmente naquilo que nós falamos. Versículo 3, aí ele vai mostrar que de fato essa ideia de falar, de controlar a língua, não é tão simples assim. Não é uma receita que a gente passa que facilmente nós vamos resolver. Olha o que ele diz. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, assim como você coloca o controle do cavalo na boca dele, ele está falando, olha, para nós também é a mesma coisa. Você controla a sua vida pelo aquilo que você fala. E você vai observar que é isso mesmo. Se você para de murmurar, para de reclamar, você vai ficar contente com o que você tem. E quem não reclama, não murmura, evita, por exemplo, só um exemplo, não vai roubar, por exemplo, porque é satisfeito com o que tem, não reclama do que tem. Se alguém também só reclama da família que tem, da esposa que tem, por exemplo, fala mal da esposa, fala mal do esposo, mas se controla a língua e não fala mal, olha corretamente para o esposo, para a esposa, reflete, ele vai evitar, por exemplo, o adultério. São exemplos de que a gente realmente, se a gente parar para pensar, nós começamos a pecar por aquilo que pensamos, claro, e por aquilo que nós falamos. Por 4. Ele usou o exemplo do cavalo e vai usar um exemplo maior ainda. Observem. Igualmente, os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Então, já falaram, a língua é um órgão tão insignificante, ela fica até escondida, de vez em quando que ela aparece, é um órgão pequeno em relação a todo o corpo, assim como o leme, né, em um navio, mas esse leme do navio conduz o navio por onde for direcionado. A língua também vai nos conduzir para onde nós direcionarmos o que nós falamos. Então, se a nossa língua fala com arrogância, nós vamos ter atitudes arrogantes. Só que é difícil, irmãos, controlar a língua. Porque nós, para controlarmos a nossa língua, nós temos que deixar de ter um espírito orgulhoso. Nós temos que nos humilhar. A gente vai ver a decorrer aqui. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. A língua, ela pode ser capaz de fato, grandes coisas. Um bom orador, um bom pregador, alguém que faz um belo discurso, alguém que fala bem, alguém que convence as pessoas com fala. Ele se orgulha disso, olha, eu tenho uma boa lábia, né? A gente usa essa expressão. Mas a mesma língua que se gaba é uma língua que pode destruir tudo. E aí ele usa a ideia de uma fagulha. Nesse tempo seco a gente tem muito bem isso, né? Basta uma fagulha no capim seco, no mato seco, e aí o fogo se espalha, a queimada, fica aquela coisa terrível, e muitas vezes até de modo descontrolado. Mas sempre começa uma pequena fagulha. E aí vai caçar, às vezes nem acha onde que começou. Já viu isso? Algumas confusões que surgem, algumas brigas que surgem. E quando vai investigar, quando começou tudo isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe por que você está brigado com um familiar, com um amigo, com um irmão. Ninguém sabe de onde surgiu tudo isso. Porque o fogo já se espalhou. É essa a preocupação de Tiago. Olha, a língua é muito importante, mas ela é muito perigosa ao mesmo tempo. Porque a língua, ela pode espalhar, fazendo estragos. Críticas maldosas, fofocas, comentários ruins, comentários maldosos. Então, tomemos cuidado. Há uma frase interessante, talvez você já ouviu. Há 3 coisas que não regressam: a flecha lançada, a oportunidade perdida
e a palavra falada. Não tem como se voltar. A flecha que você atirou, ela já foi. Não volta. Talvez você possa ir lá recuperar. Tudo bem. A oportunidade perdida, pode ser que em algum momento você tenha uma outra oportunidade, mas aqui que você fala, não dá para voltar atrás. Por exemplo, quando você manda um áudio no WhatsApp, e você mandou, e a pessoa já pegou lá e ouviu, não tem como você apagar mais. Não tem como lançar. Por isso que eu estava vendo uma questão que eles estão desenvolvendo já para o WhatsApp a possibilidade de, quando você gravar o áudio pelo WhatsApp, você primeiro ouvir para depois mandar, né? Porque hoje você grava e já manda direto, sem você ouvir como é que ficou. Então há essa preocupação para que você pare, pense e ouça o que você disse para que não seja de forma equivocada. O que eu quero mostrar é que a palavra, quando ela é falada, a gente tem que pensar bem, porque ela pode fugir do nosso controle. Porque depois que ela saiu da nossa boca, na verdade, ela já não está mais no nosso controle. Por isso, pense bem antes de falar. E aí ele continua o alerta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. Terrível a língua. É um mundo de maldade, de iniquidade. Por quê? Por que a língua é tão perversa dessa maneira? Porque ela está conectada com o nosso coração. Porque o nosso coração é assim. Porque o nosso coração, o coração humano, é cheio de iniquidade, é cheio de pecado. Olha o que Jesus nos diz, Mateus 12, versículo 34. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas, sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí Jesus está falando aqui da hipocrisia, né? Querer falar coisas boas, se gabar disso, mas no coração está tudo errado. Uma hora ou outra a sua língua vai mostrar quem você é. Outra vez ele diz, Marcos 7, versículos 21 e 22. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então a nossa língua está refletindo, reflete na verdade o nosso coração. O problema, na verdade, não é que a nossa língua é contaminada. O problema é onde ela está ligada, que é o coração. O nosso coração é contaminado. E aí você não usa a língua como filtro para o seu próprio coração, o risco de você trazer danos é grande. Versículo 6 ele vai continuar. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. A língua tem uma incalculável possibilidade de corromper o ambiente comparado com os outros membros do corpo. A sua mão não consegue fazer um estrago que a língua faz. Os seus pés não conseguem fazer um estrago que a sua língua faz. Porque é pela língua que os homens podem desculpar e defender, e passar por cima e procurar justificar seus próprios maus atos. É por meio da língua que os homens podem persuadir, seduzir e atrair outras para o pecado. Como é que você acha que uma pessoa começa a usar drogas, por exemplo? É porque alguém falou sobre as drogas para ela, falou que é bom, que vale a pena, tem aqui para te oferecer. Convencimento pela língua. Como que você acha que às vezes você fica com raiva de alguma pessoa? Porque alguém falou, olha, falou mal de você para mim. Então a língua contamina o ambiente inteiro. Talvez, se a gente fosse parar para pensar, a gente fica muito escandalizado na igreja com o pecado de adultério, por exemplo. Que é um escândalo, de fato. Mas a fofoca para a igreja em si traz um dano muito maior
do que o adultério, por exemplo. A consequência para a igreja de uma fofoca no meio entre os irmãos pode ser maior do que um adultério em uma família. Então é muito sério o que nós falamos, o que nós ouvimos também. Ele vai dizer que a língua ela pode causar estrago, destruição. Daí a importância de entregarmos nosso coração de fato ao senhorio de Cristo, para que a nossa língua seja controlada também. Porque é muito sério. Ele diz aqui que a língua é posta em chamas pelo inferno. Ele está dizendo que a nossa língua é controlada pelo maligno se nós não colocamos o nosso coração, o nosso falar à disposição de Cristo Jesus. Muitos de nós achamos que uma palavrinha não tem importância, só que ela demonstra que tipo de procedência temos. O que nós falamos mostra se você é um ser celestial ou um ser infernal. E aí, Tiago, falar que nós sabemos que a língua é tão pavorosa, tão perigosa, o falar é tão sério. Nós devemos ter o domínio sobre isso. Versículo 7. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Olha, se nós conseguimos domesticar os animais para que estejam ao nosso serviço, para que estejam ao nosso bem, se a gente observa isso no mundo inteiro, por que não faríamos isso com a nossa língua também? Por que não tomemos o mesmo cuidado para que a língua seja para o nosso benefício, para o benefício da sociedade? Não só o benefício particular, né? Mas o benefício de todos, o benefício dos que estão próximos a nós. Mas aí vai dizer, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Se fosse comparar aqui, né? Ele estava comparando um bicho peçonhento, uma cobra selvagem que ninguém consegue dominar, domesticar, né? A gente vê nessas cenas de desenho, principalmente filmes indianos, né? Aquele cantador de cobras que fica tocando a flauta e a serpente sobe, como se estivesse dominando aquela serpente. E ele fala que, olha, que a língua, não existe um encantador do que nós falamos dessa maneira. Naturalmente não. Aí a gente vai ter ideia que nós só conseguimos controlar a língua por um poder sobrenatural, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Lá em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 14, vai mostrar que realmente não pode ser algo natural o controle da língua. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engana, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldições e amargura. Paulo não está falando aqui, relembrando um salmo, ele não está falando aqui dos homens cruéis, dos homens perversos desse mundo, da pior espécie de homens da terra. Ele está falando de cada um de nós. Nós somos assim. Então, para controlar a nossa língua, a gente não consegue por nós mesmos. Nós precisamos de um apoio espiritual, de uma força espiritual. Porque nossa luta não é com um simples órgão que nós temos, mas é uma luta contra as forças destrutivas do próprio diabo, que tenta assediar o nosso falar, aquilo que nós pronunciamos. E Tiago vai caminhar aqui. Se nós entendemos isso, a gente não pode ser incoerente. Nós não podemos pensar, saber de uma coisa, falar uma coisa, mas depois querer viver de outra maneira, ou falar outras coisas ao mesmo tempo. E vai falar da incoerência que às vezes nós praticamos. Versículo 9 vai dizer: com ela bendizemos o Senhor e Pai. Opa, então a língua é uma bênção. Não é que a gente tem que cortar a língua. Pastor, a melhor solução é cortar a nossa língua, não falar. Nem é essa a questão.
Porque com a língua você louva o Senhor, você canta ao Senhor, você prega o Evangelho, você conversa com os irmãos, tudo isso é bênção. Mas também com ela amaldiçamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Então, ao mesmo tempo que você pode usar a língua para louvar a Deus, você pode usar para blasfemar Deus. Porque, na verdade, quando você fala mal de alguém, você está falando mal daquela pessoa que Deus criou. Isso é sério, hein? Sério. Quando a gente fala mal de uma pessoa, a gente critica com maldade uma pessoa, o pecado não é uma ofensa só à pessoa que nós estamos nos referindo. É uma ofensa ao próprio Deus. Quando nós amaldiçoamos alguém, praguejamos sobre a vida de alguém, nós estamos nos referindo ao próprio Deus. Porque aquela pessoa também é a imagem e semelhança de Deus. Mesmo uma imagem distorcida, uma imagem embaçada, foi assim que Deus criou cada um de nós. Então, não tem como ter duplicidade. Ir à igreja ao domingo, cantar louvores ao Senhor e soltar palavras duras na segunda-feira em diante. Não tem como eu pregar aqui, por exemplo, sobre paciência, mas eu agir com estupim curto. Não tem como eu falar sobre perdão e ter mágoa no coração. Não tem como ser incoerente, não tem como ter o coração dobre, dividido, como o próprio Tiago vai falar aqui no começo, no capítulo 1. Olha, não tem como você ter uma fé em Deus e ao mesmo tempo duvidar dele. Ou você crê ou você não crê. Ou você usa só a palavra como bênção, ou você usa como maldição. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Devemos estar então convencidos que a nossa incoerência somente será vencida olhando para a cruz do nosso Salvador, tomando nossa própria cruz, aceitando a agonia e a humilhação da crucificação de Cristo com a nossa crucificação. A ideia, a gente poderia colocar que a nossa língua foi também cravada lá no Calvário. Ela não está ao nosso serviço. Ela deve estar ao serviço de Cristo Jesus. O nosso falar não é para o nosso bem, não é para o nosso bel prazer. O nosso falar é para expressar em quem nós cremos. Quando passamos por tribulações, dificuldades, é no falar que mostramos em quem nós cremos. Quando estamos pobres ou ricos, é no falar. E na prática, claro, não é só nas palavras, mas na prática, essa é a ideia. Eu vou mostrar quem eu creio. O Salmo 141, versículo 3, dá a ideia de reconhecer que nós precisamos de Deus nesse sentido. Põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Essa é uma oração que nós devemos fazer constantemente, como Davi fez. Guarda a minha boca, põe guarda nos meus lábios. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos controlar. Ele continua no versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Porque da boca do cristão deveria proceder somente bênção. Porque amaldiçoar não convém ao seguidor de Cristo Jesus, que se preocupa em andar segundo os seus passos. Amaldiçoar é próprio do inimigo das nossas almas, não é próprio de Deus. E para finalizar, ele coloca uma ilustração aqui, para deixar bem claro o que ele está querendo dizer. Versículo 11. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Imagine só, você está com sede, muita sede, andando na rua, e você vê um lugar bom para beber água. Ali você vê, não, eu acho que esse lugar aqui é bom para tomar uma água aqui. Você entra nesse lugar e a água está uma delícia, deliciosa. Nossa, até quase doce a água. Tudo bem. No outro dia, quente de novo, você com aquele calor, uma sede, você se lembra, eu sei um bom lugar para beber água. E você vai lá para beber essa água e de repente quando você bebe a água amarga, água salgada, água do mar pura. Que isso? Como que naquele lugar que tinha uma água tão boa, de repente tinha uma água tão ruim? E não sei se você já botou água ruim na boca, água, a gente chama de água podre, né? Que coisa horrível, dá ânsia. É isso que o Tiago está falando.
Como que você ao mesmo tempo quer produzir uma coisa boa, depois algo ruim? E se torna uma fonte que não é confiável, porque depois a pessoa não volta lá mais. Porque na terceira vez, se você te sentir sede, você fala assim, eu não volto lá de jeito nenhum, vou caçar em outro lugar para beber água. E continua, versículo 12. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Ou a videira figos? Ele está usando a ideia do absurdo. Lembra muito da música do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Goiabada de marmelo, marmelada de goiaba. É impossível isso. Só no mundo da imaginação mesmo, na ficção. Mas na realidade, uma árvore que deveria produzir figos, ela tem que produzir figos. Uma árvore que deveria produzir azeitona, ela tem que produzir azeitona. Uma árvore que deveria produzir uva, ela tem que produzir uva. Não tem como ficar nessa falsidade de frutos. O próprio Jesus nos alerta a respeito disso. Que pelos frutos é que nós conhecemos as árvores. Isso é assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Até porque se Jesus é a nossa fonte de vida, Ele é a água viva que jorra sobre nós, não tem como termos uma água podre, uma água salgada. Não tem como de nós sair palavras mortíferas, mas de nós devem sair palavras de vida. Para finalizar algumas lições de tudo que nós falamos até aqui, primeiro que nós precisamos dar conta urgente, irmãos. Isso é urgente. Da necessidade de controlar nossa língua. Do contrário, as nossas palavras malditas podem causar grande destruição. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o tom que você usa. Cuidado com as escolhas das palavras. Cuidado com o momento de falar. Cuidado também porque você deveria falar e não falou. Então não é só o excesso do falar, mas a ausência do falar também. Precisamos buscar ser pessoas completas, perfeitas, não faltando nada, como Tiago nos diz. Não podemos usar aquela afirmação, eu sou assim mesmo, eu sou bruto, eu falo mesmo, eu não peço desculpa a ninguém, o que eu falo eu não me arrependo. Não pode ser assim. A gente tem que pensar bem no que nós falamos. Estamos usando mal a nossa língua. Nós devemos pedir perdão ao Senhor. Porque precisamos cuidar daquilo que nós falamos. Porque é possível que sejamos inteiramente contaminados pelo pecado. O problema superficial é a forma como falamos, de quem falamos e o que falamos. Só que o problema profundo é o coração, como a gente viu aqui. O nosso falar vai refletir muito a respeito disso. Precisamos também que a nossa língua seja sempre uma fonte de vida e de bênção. Se somos fonte de bênção, então as palavras são medidas com amor, com cuidado, com zelo. Ela vai estar alicerçada na sabedoria de Deus. Aí vai ser a próxima parte que o Tiago vai falar. Que para usar bem a língua, você mais uma vez precisa de sabedoria. Assim como passar por provações, você precisa de sabedoria. Para usar bem o falar, você também precisa da sabedoria que vem de Deus. E fica claro que na visão de Tiago, a língua é uma espécie de medidor de espiritualidade, revelando onde está o nosso coração. A língua vai nos mostrar se estamos dando um testemunho fiel de quem é Cristo Jesus. Que seja assim a minha verdade e a sua verdade. Testemunho fiel de quem é Cristo, pelo que nós falamos. Amém? Fique na paz e até mais.